Nós estamos, durante esse mês de fevereiro, pegamos também a última semana, do mês de janeiro, falando sobre oração. Então, essa será a quarta mensagem, a penúltima, que eu vou falar sobre oração. E nós estamos usando como referência, para falar sobre oração, o texto de Lucas. Mas hoje nós vamos continuar usando um texto escrito por Lucas, mas não no Evangelho, mas aqui em Atos dos Apóstolos. Você sabe que o livro de Atos, ele é uma continuação do Evangelho que escreveu Lucas. E assim como nós temos várias nuances sobre a oração no Evangelho, segundo o registro de Lucas, assim também temos na história da igreja, no livro de Atos. Então eu gostaria de ler a partir do versículo de número 23. Você pode ficar assentado mesmo, mas vamos fazer a leitura em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes se levantaram a voz a Deus em oração. Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntam um a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o seu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estendes as suas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos orar mais uma vez, meus irmãos? Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele venha ministrar os nossos corações. Pai, eu te louvo por esta porta aberta, te louvo, Pai, por cada obreiro e obreira, Pai, da tua casa, Senhor Deus, que se dispôs hoje a te servir, Senhor Deus, para que nós pudéssemos ministrar ao Senhor os nossos louvores, Pai, o nosso culto. Te louvo, meu Pai, pela oportunidade que temos de estarmos em família, Senhor. Te louvo, meu Pai, pela dádiva de te servir, ó Deus. E eu quero, Senhor, me colocar mais uma vez diante do Senhor, Pai, para que o Senhor, segundo a tua graça, misericórdia, possa usar a minha vida, meu Pai, para falar, ó Pai, com os teus servos, meu Pai, como tenho falado contigo, Senhor. Não importa, Pai, o que eu queira dizer, ó Pai, ou o que eu sei dizer, o importante, Pai, é que eu possa ser um instrumento do Senhor, Pai. Porque se não for isso, nada vale, meu Pai. Eu quero, Senhor Deus, Pai, poder portar a tua palavra e a tua voz, e que a tua palavra seja verdade na vida dos teus servos hoje, meu Pai. Que o Senhor encontre corações quebrantados, ó Pai, dispostos a ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor opere, Senhor, os teus sinais, as tuas maravilhas, ó Pai, os teus milagres, Pai. Tudo, Pai, para a confirmação da tua palavra e glória do teu santo nome. Nós prometemos glória para Jesus Cristo somente, porque Ele é digno e Ele é o Senhor desta igreja, Pai. Nós oramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Estou feliz de ver a minha amiga Beth também, que está ali. Glória a Deus. Para quem não sabe, a irmã Beth passou por uma cirurgia e há algum tempo, já mais de mês, estava em processo de recuperação, e eu consegui vê-la
essa semana, estava na reunião aqui dos diáconos e hoje também está no nosso culto. Muito bom tê-la de volta, viu, Beth? Bem-vinda, viu, querida? Meus irmãos, eu quero conversar com você nessa manhã sobre resultados na oração, sobre obtermos resultados na nossa vida de oração. Nós temos falado durante as últimas semanas sobre oração, e eu creio que essa é uma direção fundamental do Senhor para a sua igreja, porque o Senhor deseja que nós estejamos no lugar de oração. O Senhor deseja que nós venhamos nos dedicar mais à oração, à consagração, porque esse é o pilar número 1 na nossa comunhão e na nossa relação com Deus. E quando o inimigo quer parar um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de Deus, quando o inimigo quer paralisar uma igreja, a primeira coisa que ele toca é na oração. Porque a oração não muda Deus, mas transforma aquele que ora. Posso ouvir um amém, meus irmãos? A oração trabalha em nossos corações, em nossa visão, em nossa percepção, em nossa realidade e em tudo que está à nossa volta. Por isso que o inimigo luta tanto, não tanto para que a gente não participe de uma reunião religiosa ou de uma celebração, mas que nós abandonemos o lugar de oração. E uma coisa que eu tenho repetido aqui, e já tenho repetido há muito tempo, é que capta a minha atenção o fato de que Deus responde orações. Porque Deus, ele é autossuficiente. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus, ele não precisa de algo para agir. Aliás, um dia eu ouvi uma pregação, e depois que eu ouvi essa frase, eu tirei da pregação, porque alguém disse assim: Deus não age. Aquele som de suspense, sabe? Deus não age. Deus só reage. Aí eu falei, meu Deus. Deus, ele é autossuficiente e criador de todas as coisas. Deus fez tudo antes que qualquer pessoa pudesse lhe dar e lhe oferecer qualquer coisa. Deus não precisa de mim, nem de você, e nem de ninguém para ser Deus e para realizar aquilo que Ele quer realizar. Todavia, Deus decidiu, Deus assim quis agir em determinadas situações como resposta das nossas orações. Deus quis assim entrar em conexão, em parceria conosco, para operar, para realizar e para fazer muitas das suas obras como resposta às orações da sua igreja. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então isso significa duas coisas que eu já disse e vou repetir aqui para ficar gravado na nossa mente. E tem coisas que Deus fará e somente fará como resposta de oração. Coisas que só vão acontecer na sua vida, tem coisas que só vão acontecer na minha vida, tem coisas que só vão acontecer na igreja como resposta às orações. Isso também é uma via de mão dupla, porque existem coisas que deixarão de acontecer nas nossas vidas, que Deus deixará de fazer na minha vida, que Deus deixará de fazer na sua vida, que Deus deixará de fazer no seu povo e através do seu povo, se o povo não estiver no lugar de oração. Então, a oração, ela é uma parceria entre Deus e você, entre nós e o Senhor. E a gente vê isso muito bem ilustrado nesse texto. Veja, a igreja se reúne e ora, Deus responde. Deus confere ousadia para a igreja anuncia a palavra. A igreja anuncia a palavra, Deus converte os corações. A igreja ora, Deus estende as mãos para curar. A igreja pede e Deus envia o Espírito Santo. Então veja que há uma parceria entre Deus e nós no lugar de oração. Posso ouvir um amém, meus irmãos?
Então a gente vai ler aqui, vai estudar um pouco nesta manhã sobre uma oração que fez a diferença, uma oração que trouxe resultados, mas a oração, ela traz resultados, mas ela não é uma fábrica de resultados, porque o caminho primordial da oração, principal da oração, é um relacionamento com o Senhor. Mas a gente vê que essa oração que a igreja faz, essa oração que a igreja faz em concordância, em unidade, ela traz um resultado. E qual é o resultado? A gente leu aqui. Versículo 31 fala: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Parece que esse resultado dessa oração aqui de Atos 4 é uma repetição daquilo que acontece no dia de Pentecoste. Eles estão unânimes em oração, eles estão buscando a Deus, e o resultado é que todos ficam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o lugar treme, há uma manifestação física, ou pelo menos uma percepção real de um movimento espiritual. Não é algo imperceptível, não é algo silencioso, não é algo recatado, mas é algo que todos percebem, e o lugar treme, todos ficam cheios do Espírito Santo. Mas não ficam cheios do Espírito Santo para se sentirem bem, não ficam cheios do Espírito Santo para se sentirem confortáveis, não ficam cheios do Espírito Santo para sentir uma experiência cósmica, mística. Ficam cheios do Espírito Santo e, como consequência de estarem cheios do Espírito Santo, anunciam a palavra com ousadia. Amém? O Espírito Santo não nos enche para o nosso bem-estar. O Espírito Santo não nos enche para nos engordar. O Espírito Santo não nos enche para que tenhamos sensações boas e positivas. O Espírito Santo nos enche para nos conferir ousadia, para anunciar Jesus Cristo, para pregar a palavra de Deus, para confirmar com as nossas vidas e com as nossas palavras que a nossa fé é real, que a nossa fé é verdadeira. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E eu gostaria que, quem sabe Deus, né? Quem sabe o Senhor, o resultado das nossas orações nesta manhã fosse o mesmo. Que todos nós saíssemos daqui hoje cheios do Espírito Santo. Que o Senhor abalasse as nossas vidas neste lugar. E que saiamos daqui com ousadia para anunciar que Jesus Cristo está vivo. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outro Salvador que não seja o Senhor. Que o Senhor confira a ousadia para a sua igreja, para nós anunciarmos aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que Jesus Cristo realmente está voltando. Que o Senhor está chamando os jovens, as crianças, os homens e as mulheres ao arrependimento. Que o Espírito Santo dê ousadia para você anunciar no trabalho que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma corações. Quem sabe não seja o resultado das nossas orações nesta manhã, a igreja recebendo poder para evangelizar, a igreja recebendo autoridade para evangelizar, a igreja recebendo autoridade para trazer os vizinhos, os amigos para a igreja, e na semana que vem que vamos ter a ceia do Senhor, a gente não ter lugar aqui para colocar a gente. Não tem problema, a gente fica de pé, irmãos. O importante é que as pessoas sejam salvas. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas. Esperamos esse resultado nessa manhã. O livro de Atos, meus irmãos, parece sugerir o mesmo que a história. A igreja floresce em ambientes inóspitos de perseguição. A igreja nasceu da vitória de Cristo sobre a cruz e foi forjada no fogo, e sempre foi na prensa que produziu o seu maior azeite. Parece que
a igreja floresce no momento das adversidades, das dificuldades, das perseguições. Martinho Lutero dizia que todas as virtudes que ele tinha, a mãe era o sofrimento. Sofrimento não é bom, a maioria de nós, ou todos nós, não gostamos de sofrer, mas é inegável que o sofrimento é pedagógico. Quantas coisas aprendemos na nossa vida, na prensa, na dor, nas lágrimas. Nós olhamos para trás e carregamos virtudes que são fruto das cicatrizes que nós temos na nossa vida. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Você olha para uma família abençoada, para um casamento abençoado, para um casamento que está dando certo, uma família bendita, e você pode procurar que ali tem muitas cicatrizes de superação, de dor, de aprendizado, de experiência, que leva à constituição do Senhor. E essa igreja, nessa oração que nós vamos estudar nesta manhã, está passando por um momento de perseguição. Só para a gente entender o contexto aqui. Pedro e João estão indo orar. Amém, meus irmãos? A hora nona, a hora da oração, a hora da igreja, era às 3 da tarde. E eles, chegando no templo, tem uma pessoa em situação ali de vulnerabilidade, uma situação de exclusão, e ele era paralítico e ficava na porta do templo, mendigando, pedindo ajuda. Pedro olha para aquele homem e vê que ele tem fé para ser curado. Ele diz assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico levanta e recebe um milagre. Só que aquele homem era um homem conhecido de toda a comunidade. A gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, e tem aqueles que são mais conhecidos, não é verdade? Você que é de São Caetano sabe que tem algumas figuras marcadas aqui em São Caetano, que já estão há muitos anos em situação de rua. E esse homem era uma pessoa dessa, que todo mundo conhecia. Era um paralítico que ficava ali há muitos anos. Mas ele agora entra pulando, saltando no templo. Imagine a comoção que não foi aquilo. Imagine a alegria, o fervor que não foi naquele culto. E o pessoal começou a glorificar a Deus, adorar a Deus, e Pedro, ali na ousadia do Espírito Santo, anuncia que Jesus é quem tinha realizado aquele milagre. Só que aquilo desperta a atenção das autoridades judaicas que já tinham armado para crucificar Jesus, e eles então prendem Pedro e João por terem realizado aquele milagre. E eles são interrogados ali no Sinédrio e falam: olha, nós vamos dar uma bronca aqui em vocês, vamos dar uma advertência, mas vocês não podem mais falar desse Jesus. Estão proibidos de falar de Jesus, senão a punição vai ser maior. E eles são advertidos, são liberados, mas Pedro ainda olha para aqueles que estavam dizendo que ele não podia falar de Jesus e fala assim: olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Amém? Nós não podemos nos calar sobre Jesus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Você e eu não podemos nos calar sobre Jesus Cristo. Só que obviamente, Pedro e João não eram nenhum super-herói. Eles eram homens comuns como eu e como você. E aquela ameaça sobre eles, sobre a igreja, gera o quê? Medo, gera receio. Jesus tinha acabado de ser crucificado. E eles pensavam assim: o próximo somos nós. Mas a Bíblia fala que eles então saem e vão para o lugar da oração. Eles vão, se reúnem com a igreja e oram. E eu queria falar com vocês aqui sobre a forma, o conteúdo e o resultado da oração.
forma e não fórmula. Amém, meus irmãos? Primeiro, o versículo 23, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Soltos eles foram para os seus. Amém? Diga comigo assim: solto eles foram para os seus. Amém, meus irmãos? A igreja são os nossos. Eles foram para aqueles que eram da sua família, aqueles que eram o seu povo. Foram para aqueles no qual eles poderiam ser acolhidos e orar juntos. Foram para os seus. A igreja são os nossos, é a nossa família, os nossos irmãos, o nosso povo. E um dos grandes segredos da efetividade das orações é a unidade da igreja. Olha o que diz o versículo 24. E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Amém? Se você ler também o versículo 32, diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então veja que o segredo dessa igreja ter tanto resultado na oração é porque eles eram uma família, é porque eles estavam em unidade e porque eles levantavam a voz em concordância, em unidade. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Sem sombra de dúvidas, o segredo para o triunfo desta igreja na oração estava na unidade. Olhe para mim aqui. Todos são beneficiados com a unidade, porque o resultado é que todos foram cheios do Espírito Santo. Não somente um, não somente dois, não somente alguns, mas todos foram cheios do Espírito Santo, porque todos estavam buscando a mesma coisa, todos levantaram a voz pedindo a mesma coisa, todos desejavam a mesma coisa, e o resultado é que todos receberam. O Senhor não quer fazer algo somente através de um, através de outro, o Senhor quer encher toda a sua igreja com o seu Espírito. O Senhor quer visitar toda a sua igreja, mas para isso nós precisamos levantar a voz para o mesmo lugar, para a mesma direção, para o mesmo propósito, para o mesmo Deus, para o mesmo pedido. Nós precisamos ter uma só voz, um só coração, um só propósito, e assim nós teremos o mesmo resultado. Quem está me entendendo, digam glória a Deus. Qualquer espírito que não promove a unidade não é o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está agindo na igreja, quando o Espírito Santo está agindo na oração, o Espírito Santo vai abarcar todos. É uma família, são os seus, é unanimidade, todos são cheios do Espírito Santo. Quantos milagres você e eu podemos testemunhar que a igreja de Jesus já viveu quando ela se une para orar? Quantas causas impossíveis, quantos milagres, quantas respostas nós já obtivemos de Deus quando a igreja levanta a sua voz unânime para interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. Então, meus irmãos, que a nossa voz seja a mesma: Senhor, que o Senhor nos capacite, nos encha com o Teu Espírito para anunciar a Sua palavra. Posso ouvir um amém? O conteúdo desta oração também é interessante. A forma é a unidade. O conteúdo é que eles oram. Olha o que diz o versículo 24. 4:24, meus irmãos. Ouvindo, eles unânimes levantaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, Tu és o que fizestes os céus e a terra e o mar e
tudo o que neles há. Em algumas traduções está Senhor soberano, em outras, soberano. Essa palavra que é traduzida do grego para soberano em português, é a palavra grega déspota. E obviamente, quando você ouve essa palavra, ela não te soa bem. Porque déspota, dentro do nosso contexto humano, é uma palavra pejorativa, é uma palavra negativa. Porque o que seria um déspota? É alguém que tem poder absoluto. É alguém que é suficiente em si mesmo. E qualquer ser humano que ocupe este lugar de soberania, de poder irrestrito, se corrompe. Nenhum ser humano pode alcançar o poder de soberania, e a história está aí para mostrar. Porém, o nosso Deus, ele é soberano. Porque o nosso Deus é incorruptível. Porque o nosso Deus é imutável. Porque o nosso Deus tem todo o poder. E o nosso Deus é o autor e criador de todas as coisas. Então a igreja reconhece: Senhor, o Senhor é quem tem o poder absoluto. O Senhor é quem tem poder para realizar todas as coisas. Nós oramos a um Deus que é soberano. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Significa que Deus tem todo o poder. Mas a Bíblia fala em Lucas 22, 29 e 30, fala assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a sua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Essa oração de Simeão. Quando ele vê o Senhor Jesus, ele fala: Senhor, despedes o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a sua salvação. Simeão está orando a um Deus que ele crê, que é soberano e que tem controle sobre a sua vida. Nós cremos que Deus está no controle das nossas vidas. Nós oramos a um Deus que controla a nossa história. Posso ouvir um amém, meus irmãos? 1 Timóteo 2, 21 diz assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Nós oramos a um Deus que tem controle sobre a nossa vida, e nós oramos a um Deus que tem poder para nos usar, que tem poder para nos fazer seus instrumentos. Deus tem poder para que, se você se posicionar, te transformar num vaso para a honra dele, um instrumento de honra nas mãos do Senhor. Mas eles também oram não ao Deus somente criador dos céus e da terra, não somente ao Deus soberano, mas eles também oram ao Deus das Escrituras. Olha o que diz versículo 25: tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Então aqui a igreja está orando a palavra. Está orando não a qualquer Deus, mas está orando ao Deus das Escrituras. Eles estão citando na oração o Salmo de número 2. Então nós não oramos a qualquer Deus, nós oramos ao Deus revelado nas Escrituras, ao Deus da palavra. O fundamento da nossa oração não pode ser somente as nossas emoções. É claro que você ora com as suas emoções, e ainda bem que Deus entende, né? Porque às vezes é uma bagunça as nossas emoções. Já pensou se o fundamento das nossas orações fossem somente as nossas emoções? Ah, Senhor, hoje eu quero. Ah, Senhor, hoje eu não quero mais. Senhor, hoje eu creio. Senhor, hoje eu não creio mais. Senhor, hoje eu vou. Senhor, hoje eu não vou mais. Senhor, eu vou fazer.
Senhor, eu não vou fazer mais. Quando você lê os Salmos, você vê ali a expressão das emoções humanas diante de Deus. Então no Salmo, não se escandalize comigo, mas no Salmo tem oração de vingança. Senhor, esmaga os meus inimigos. Senhor, abre a barriga daquelas que estão grávidas por aquilo que eles fizeram a Jerusalém. O povo ora assim, pedindo vingança contra os babilônicos. O próprio Davi fala: Senhor, sonda e conhece o meu coração. A gente canta aquela música bonita, né? Mas saiba de uma coisa, eu odeio os meus inimigos. Já pensou se Deus ouvisse todas as orações que nós fazemos segundo as nossas emoções? Tem um ditado grego que fala que quando os deuses querem nos amaldiçoar, eles ouvem todas as nossas orações. Já pensou se Deus respondesse tudo o que a gente pensa e sente? Mas o fundamento das nossas orações não são as nossas emoções. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A nossa fé não está baseada nas nossas emoções. Isso não quer dizer que as nossas emoções não são importantes. Por isso que a gente tem o livro de Salmos, por isso que nós temos o livro de Lamentações, Jeremias. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 3, fala assim: a minha esperança no Senhor já se foi. Então, as nossas emoções são importantes diante de Deus, mas elas não são o fundamento da nossa fé. Quem vive de emoções, meus irmãos, quem tem uma fé emocional, não chega a lugar nenhum. Está sempre vivendo, levado de um vento para o outro, sempre vivendo o up down, sempre vivendo de lá para cá. Mas a nossa fé e a fé da igreja do Senhor está firmada na palavra de Deus, que não pode mentir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E eu posso sentir diferente do que a Bíblia diz, não importa, a Bíblia permanece verdadeira. O próprio apóstolo Paulo diz assim: seja todo homem mentiroso, Deus é verdadeiro. Então, a igreja está orando a palavra. Porque se talvez a igreja fosse tomada pelas suas emoções naquele momento de perseguição, ela desejaria vingança, ela desejaria que aquelas autoridades fossem fulminadas, mas eles estão orando a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu me lembro que uma pessoa uma vez disse, falou assim: pastor, eu estou orando, estou crendo que esse ano eu vou ganhar na loteria. Então, é verdade, isso não é história, não, é verdade. E tem gente que ora para ganhar na loteria, que ora para que haja separação de um casamento para ficar com a mulher ou com o marido do outro. Fala misericórdia, mas é verdade. Tem gente que ora para o outro morrer. Eu vou colocar você debaixo do meu joelho e a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida. Verdade. Vingança gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Por isso que Deus responde às orações, não segundo as nossas emoções, mas segundo a sua santa palavra. Aquela mesmo que diz para amar os inimigos, para orar pelos que se perseguem, para bendizer os que te maldizem. Essa mesmo, essa é a oração que Deus responde. Então, a igreja está orando, clamando a palavra de Deus.
E aqui, irmãos, eu acho lindo que o que diz os versículos 27 e 28, vamos ler aqui, senão não acabo nunca. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungistes, ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, veja, eu acho esses versículos sensacionais. Aquela igreja, ela tinha uma convicção que eu e você precisamos ter. Deus controla todas as coisas. Posso ouvir um amém? Deus não é pego de surpresa em nada. E Deus usa todas as coisas para o seu santo propósito. E essa igreja reconhece que quem tinha matado Jesus foi uma conspiração entre os judeus, Pilatos e Herodes. Eles falam, olha, os reis da terra, os Pilatos, que era o procônsul romano, Herodes, que era ali o tetrarca que cuidava ali da Galileia, e junto com os judeus, se reuniram para conspirar contra o teu filho. E parece que eles estão se colocando como vítima da história, ou colocando Jesus como vítima da história. Mas olha que lindo que a igreja diz assim, para fazerem conforme tudo o que o Senhor já tinha determinado. Como o Senhor já tinha como propósito. Meus irmãos, a igreja reconhece que tudo o que estava acontecendo, Deus tinha um propósito por trás. E felizes, meus irmãos, felizes são aquelas pessoas que conseguem fazer a leitura da sua vida dessa forma. Amém? Olha, essa porta se fechou, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Essa porta se abriu, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Veio essa tempestade, não fui o causador, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Essa situação está acontecendo na minha família, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que conseguem fazer a leitura da sua vida dessa forma. A igreja fazia. Olha, o que aconteceu com Jesus, foi Herodes que fez, foi Pilatos que fez, foram os judeus que fizeram, mas sobretudo foi a mão do Senhor que fez. Amém? Porque em última instância, as nossas vidas não estão nas mãos dos homens, nem do diabo, nem do mundo, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Aleluia! A sua vida, irmão, está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Então as portas que se abrem é o Senhor que abre, as portas que se fecham é o Senhor que fecha, a tempestade que vem é o Senhor quem permite, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E para a gente terminar aqui, meus irmãos, eles continuam orando, e eles fazem uma oração que talvez eu não faria. Eles falam, Senhor, olha o versículo 29, vamos fazer a exposição certinho aqui. Agora, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Isso aqui é extraordinário de novo, meus irmãos. Olha a oração que essa igreja faz. Senhor, olha para as ameaças e tira os perseguidores, fecha a boca dos acusadores, mata eles, livra-nos deles. Não. Senhor, olha para a ameaça e nos dá ousadia, e nos dá poder, nos dá autoridade para continuar pregando a sua palavra. Mesmo no meio das adversidades, a igreja não pede para Deus remover as dificuldades, nem facilitar os obstáculos, mas ela pede poder sobre eles. Ela pede poder para não perder o propósito no meio das dificuldades. Eles não pedem para que o Senhor tire as pedras, os obstáculos, as dificuldades, feche a boca dos leões, dos acusadores, mas não, eles pedem, Senhor, no meio dessas dificuldades, está difícil, Senhor. Nós estamos nos sentindo fragilizados, enfraquecidos, mas nos confere poder para suportar.
Nós cremos que o Senhor tem propósito em todas as coisas, mas nos dá poder para suportar, nos dá força para continuar, para não nos perdermos no meio dessa dor, dessa dificuldade, continuarmos anunciando a sua palavra. Tem uma música da Etta James que diz assim: Senhor, não remova a montanha, Senhor, não remova a minha montanha, mas me dê força para escalar. Por favor, não remova essa pedra de tropeço, mas me leve, Senhor, em torno disso. Senhor, não mova a montanha, mas me dê força para escalar. Por favor, não mova essa pedra de tropeço, mas guia-me em torno disso. Amém? Às vezes Deus não vai retirar as montanhas do nosso caminho, nem as pedras de tropeço, nem a voz da acusação, nem aquilo que dói, nem o espinho na carne, mas Ele vai te dar graça para você suportar. Ele vai te dar poder sobre a montanha, sobre a pedra, sobre as acusações, sobre as sentenças do diabo, e você vai continuar. Como Ele disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Resultado aqui é o último versículo. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Meus irmãos, aqui a igreja está pedindo milagres, está pedindo por curas, por sinais, por maravilhas, por prodígios, para que o Senhor estenda as mãos. Mas aquela igreja não está pedindo sinais, prodígios, milagres, maravilhas, simplesmente para benefício próprio. Eles não estão fazendo uma campanha do milagre urgente. Não, a gente vai fazer a campanha hoje para que você que precisa do seu milagre, você que precisa da sua cura, você que precisa da sua libertação, você vem aqui. Não, aquela igreja está pedindo sim milagres. Deus faz milagres, amém? Aquela igreja está pedindo sinais, sim. Está pedindo que Deus estenda as suas mãos, mas para confirmar aquilo que eles anunciavam. Os milagres são para confirmar que o Jesus que a igreja pregava era verdadeiro. E nós devemos pedir milagres, sim, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, mas como confirmação da nossa fé. Que você viva milagres na sua casa, igual as crianças estão aqui, ó, glória a Deus. Estão animados. Que você viva milagre na sua casa, para que todos que olhem para a sua família possam ver que o Deus que você serve é um Deus verdadeiro. Que você tenha o seu casamento, a sua família restituída, restaurada, mas que esse milagre transborde ao ponto do pessoal olhar e falar assim: foi Deus que fez. Que você seja curado dessa enfermidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, para que haja confirmação de que o Jesus que você serve é real, é verdadeiro, e todos possam ver e contemplar na sua vida. Que o Senhor nos dê resultado na oração, não para que a gente engorde, mas para que todos possam contemplar que o Jesus que nós pregamos é real. Posso ouvir um amém, meu irmão? Todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra corajosamente. E esse é o resultado que eu gostaria de ter com você nessa manhã. Todos levantando uma só voz, caminhando para o mesmo destino, para o mesmo caminho, todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo, e que a igreja venha cumprir o seu propósito, que a igreja venha cumprir o propósito dela aqui, que é anunciar a palavra de Deus, amém? Esse é o propósito dessas portas abertas, meus irmãos, esse é o propósito de nós estarmos aqui, esse é o propósito de nós nos reunirmos, nos ajuntarmos a anunciar a palavra de Jesus, o Evangelho da salvação.